Muito bem, pessoal. Vamos iniciar então esse tutorial que vai demonstrar como elaborar projeto de alinhamento para a semeadura, um projeto de alinhamento para manejo mecanizado utilizando ferramentas do QGIS Desktop. Muito bem, na tela temos aí duas camadas, a primeira delas sendo o limite do talhão, no caso o nosso talhão chamado campo nativo, e a segunda, um modelo digital de elevação que foi obtido pelo site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm um modelo chamado ANADEM, Agência Nacional das Águas, modelo digital de elevação, que foi elaborado pela URGS, e nós então fizemos um recorte para a área de interesse, e esse recorte foi então reamostrado para ter um pixel de 10 metros de resolução, 10 por 10 metros. O pixel original desse modelo tem 30 por 30 metros. A metodologia de amostragem que foi aplicada foi o método pelo bilinear e não o vizinho mais próximo, a fim de considerar o número maior de vizinhos do pixel a ser reamostrado e os demais pixels também, gerando assim uma melhor suavidade na representação do relevo, sem perder as suas características geomorfométricas. O primeiro passo que nós vamos adotar é remover a cor de preenchimento do nosso talhão, esse talhão em cor laranja que está aqui, para que nós tenhamos uma melhor possibilidade de visualização daquilo que está sob o limite. Portanto, nós vamos mudar a propriedade visual aqui, dando 2 cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a camada. Na função de simbologia, nós vamos mudar o preenchimento simples, onde eu estou clicando aqui. E no estilo do preenchimento, nós vamos mudar para sem pincel. Vejam que ele está sólido, nós vamos mudar para sem pincel. Na cor do traço, nós vamos adotar uma cor mais visível, uma cor mais brilhante, né? Um verde fosforescente, por exemplo, e vai destacar bem o limite do talhão com uma largura maior. Nesse caso aqui 0,26, nós vamos colocar 0,5 e dar um OK. Muito bem, vejam aí que agora nós temos a visão daquilo que está sob o limite do talhão, que justamente é este modelo digital de elevação. Representa as características topográficas do relevo do talhão, né, e que vai definir com certeza também aí as curvas de nível que descrevem esse caimento que influencia diretamente no escoamento superficial, por consequência afeta também, né, as questões relacionadas à perda de solo, à perda de nutrientes e uma série de consequências que a água na superfície, ao escoar, gera aí sobre um talhão que está submetido a uma atividade, um manejo. No caso, nesse exemplo que nós estamos fazendo, é um projeto de semeadura. Então, é importante dizer que a função do modelo digital de elevação, neste caso, ela é a fonte dos dados que vai nos gerar as curvas de nível, as curvas de cotas de nível que o talhão tem. Uma vez que, tendo estas curvas de nível, nós vamos poder, então, obter aquela que melhor representa esse caimento para ser assumida, então, como uma curva base, uma curva que vai definir os demais alinhamentos, tanto, né, no seu sentido abaixo, né, da sua superfície, da sua cota, como no sentido acima da sua cota. A ideia aqui é utilizar uma metodologia em que nós, assumindo uma curva mestra, uma curva base, que tenha uma representatividade maior do caimento do terreno, nos permita, a partir dela, estabelecer linhas paralelas definidas a partir das medidas do implemento de semeadura. Então, a gente vai iniciar esse trabalho partindo desta situação em que temos um modelo de terreno, no caso, né? E temos um limite do talhão, e também uma característica importante desses dois arquivos é que eles estão, como está no nome deles aqui, projetados para um sistema de coordenadas métrico, o UTM. E no nosso caso aqui, da região onde o talhão se situa, ele está no fuso 22 do hemisfério sul. Portanto, nossos dados estão em UTM 22S, cujo referencial é o WGS 84.
Então, o que a gente vai fazer em primeiro lugar aqui é, a partir do modelo digital de elevação que eu estou clicando sobre ele, marcando esta camada como a camada que está ativada, nós, tendo este modelo, vamos buscar o menu raster, pois ele é um raster. Então, neste menu raster, nós vamos extrair os contornos, que são exatamente as curvas de nível do terreno. Como esse modelo ele traz nas suas medidas um valor mínimo de 86,17 metros e 107,14 metros de altitudes, nós vamos estabelecer curvas de nível intermediárias a partir de uma equidistância, uma medida pré-definida que se adequa melhor às características deste terreno. Né? Este valor aí ele tem que ser simulado, testado e avaliado qual que é o melhor, se é de 1 em 1 metro, se é de 3 em 3 metros, 5 em 5, 10 em 10, por aí vai. Então, nós vamos aqui escolher um valor que eu já testei antes para ajustar aqui melhor e não perder muito tempo com o vídeo, que vai ser de 5 metros. Então, voltando, nós vamos no menu raster, onde está marcado lá em cima, tendo já marcado, claro, a camada, menu raster, extrair contorno. No caso aqui, vejam que a camada de entrada é o modelo digital de elevação, que nós temos uma única banda e que a equidistância dos contornos, por padrão, ele apresenta 10 metros, nós vamos mudar para 5. Vai ser criado um campo, uma coluna na tabela de atributos chamado eleve, que é a elevação, a altitude. E neste caso, nós teremos os contornos. Como nós precisamos apenas de uma das linhas dos contornos, não convém, não é necessário aqui salvar os contornos para esta atividade. Claro que na medida que vocês desejam manter essa informação, vocês podem salvar isso no arquivo. Tá? Isso aqui é bastante simples, então basta clicar, salvar no arquivo, definir um nome e uma pasta de armazenamento para vocês terem, então, o dado armazenado. Eu, no exemplo aqui, vou simplesmente executar o comando sem salvar contornos, uma vez que eu desejo, a partir do modelo, apenas uma das curvas. Então, executando aqui, temos a observação, as linhas aqui ficaram um pouco escuras, vamos mudar a cor delas para que elas apareçam mais, vamos colocar aqui uma cor, né, mas também, né, puxando aí, vamos colocar um verde aqui, já que a linha de borda é alaranjada, né, esverdeada, perdão. Vamos colocar um amarelo aqui, tá? E aqui, então, opa, também não ficou muito bom, né? Então, vamos voltar aqui, mexer para tirar, colocar uma linha mais avermelhada aqui, tá? Para destacar, melhorou o contraste, então. Agora nós temos aí como avaliar qual curva ela estabelece melhor a distribuição do caimento. Vejam aqui que nós temos, então, uma região de maiores cotas, pela classificação da legenda, né, cores tendendo ao branco mais altas aqui, né, e as cores mais escuras, o cinza mais escuro, tendendo às áreas mais baixas. A curva que nos parece a mais indicada para esta atividade, sem dúvida nenhuma, é aquela que atravessa todo o talhão na sua porção intermediária, né, longitudinalmente falando. Então, nós vamos, esta curva aqui, sim, nós vamos salvar para poder utilizar ela como a nossa curva base, a partir da qual nós teremos os alinhamentos paralelos que definirão os traçados, os percursos realizados pelo trator que vai, né, fazer a atividade de semeadura no campo. Neste caso, para fazer isso, nós precisamos, então, utilizar a ferramenta de selecionar feições, né, por área ou clique. Vejam aqui, eu estou salientando o ícone. Tá? Então, é um ícone que nós vamos clicar sobre ele para que ele fique ativado. E aí o meu mouse ele já troca de padrão. Nós vamos, então, marcar esta curva aqui, uma vez que antes, lembrando, a camada dos contornos tem que estar selecionada. E nesse caso, agora sim, vamos marcar. Veja que ela ficou na cor amarelada, a cor de dado selecionado. E, portanto, a partir de agora, nós temos aqui salvar este contorno, esta linha base. Então, aqui na camada de contornos, nós vamos clicar com o botão direito do mouse na opção exportar para guardar elementos selecionados como. Não é a primeira opção, não se engane, é a segunda opção. O que nós vamos salvar é somente a linha que está amarelada, a linha que vai ser a nossa linha de base. Então, nós vamos aqui guardar elementos como, eu vou escolher uma pasta de armazenamento, tá? Que vai ser uma pasta aqui no meu computador, onde eu tenho aqui
meus dados relacionados à disciplina de agricultura digital, na aula desse dia, 17/10, e aqui a gente vai salvar ali como, né, a curva base, tá? A curva base. E vamos, então, salvar e agora sim dar um OK. Temos ela, inclusive, trocou de cor, se vocês forem ver, temos ela, então, isolada, e nós podemos, nesse exato momento, a partir de agora, né, remover a camada do contorno, uma vez que ela já não é mais útil para o nosso trabalho. Vejam que nós temos aqui a nossa curva base e ela foi carregada com uma cor aleatória e uma linha bastante fina, então nós vamos salientar melhor. Vamos voltar aqui com 2 cliques na camada da curva base, salientar melhor a sua visualização em simbologia, alterando a cor e a espessura do traço. A cor do traço, eu vou buscar uma cor marrom aqui que possa destacar frente ao fundo do modelo, e uma espessura também de 0,5, que é uma espessura bastante visível, né? Bastante ajustada. Vejam aí que nós temos em destaque agora a curva base, e a partir desse momento, então, nós temos aí, é importante também dizer, salvar o projeto, né? Eu tenho já o projeto semeadura salvo aqui, mas vamos lá. Se a gente não tivesse feito ainda o salvamento do projeto, já realizado alguns procedimentos, nós teríamos que ir aqui em projeto, salvar como, né? E ali está o projeto semeadura que está salvo. Então, né, bastaria dar o nome para o projeto ali, salvar dentro da pasta. Não vou fazer isso, não vou sobrescrever, porque eu tenho meu projeto salvo, basta ir salvando aqui no ícone do disquete, na primeira linha de comandos diretos. Bem, deste momento em diante, nós temos que adotar algumas decisões técnicas relacionadas ao tipo de implemento que será rebocado pelo trator na atividade de semeadura. Tá? Então, todos os procedimentos que decorrem a partir daqui, eles dependem do conhecimento das medidas do implemento, das medidas da semeadora, né? Nós, aqui no nosso trabalho na universidade, temos ali à disposição uma semeadora da Massey Ferguson, da série 500, né? Então é uma semeadora de 9 linhas com um espaçamento de 45 centímetros. Então é esse o padrão que nós vamos utilizar aqui para a demonstração. Portanto, uma medida, né, que vai ser obtida para as faixas de passagem, né, a chamada boca de trabalho da semeadura, né, a embocadura da semeadora, e ela vai ter o quê? 45 centímetros vezes 9. Essa medida resulta em 4,05 metros. Tá? Então, esse 4,05 metros é exatamente a medida das nossas linhas paralelas que virão a partir da nossa curva base. O que nós temos que definir a partir desse momento é o número de linhas que nós temos que ter paralelas para cobrir todas as medidas do talhão, tanto abaixo da linha mestra da curva base, quanto acima da curva base. Para que a gente descubra esse número de linhas paralelas, nós precisamos utilizar uma ferramenta de régua, de medir a linha, e encontrar aqui, abaixo, primeiro da linha, né, uma distância maior de alcance. Nesse caso, eu entendo aqui visualmente que esta aqui seria a maior distância de alcance. Eu, de forma aproximada, vou medir essa distância, então ela resultou em torno de 245 metros. Né? Vejam que aqui poderia ser outra medida de alcance também, mas ela é menor. Então a gente tem aí 245 metros para obter a medida, ou melhor, o número de linhas a cada 45 centímetros, portanto, né, linhas de semeadura, o número de linhas que nós temos para a passada. Na verdade, aqui, o número de linhas dos 245 metros, ele será dividido pela medida da largura da embocadura da semeadora, que é 4,05 metros. Portanto, essa é a medida que nós vamos usar no cálculo. Portanto, nós temos ali 245 metros dividido por 4,05, que é a medida de uma passada. Isso vai nos resultar um número em torno de 60 linhas. Nós vamos adotar um arredondamento a mais aqui para colocar 61 linhas, então. Memorizem esse valor. Agora, nós vamos buscar aqui, acima da linha base, qual seria a sua maior distância. 170 metros, aproximadamente. 175, vamos colocar. Então, esta medida de 175 metros, da mesma forma,
né? Nós vamos pegar o valor 175 e dividir por 4,05. E isso vai nos resultar 43. Vamos colocar 44 linhas, 45 linhas, portanto, né? Arredondando, acima da linha base. Então, desse momento em diante, sabendo que nós temos que, para alcançar toda a delimitação do talhão abaixo da linha base, eu preciso criar, portanto, 61 linhas paralelas, né? E acima nós precisamos criar 45, a função que vai nos dar esta ferramenta, né? a opção que contém esta ferramenta, nós buscamos aqui embaixo, ó. No rodapé é a maneira mais rápida de buscar uma ferramenta no QGIS, digitando o comando que vai gerar essas linhas. Nesse caso, o comando que gera essas linhas é chamado de matriz de linhas offset, ou simplesmente nós digitamos matriz de linhas aqui embaixo, no rodapé. E ele já nos dá as duas, ou no caso a mesma opção em dois espaços do programa, né? Em que nós encontramos esta função para gerar linhas paralelas, uma matriz de linhas offset paralelas, que nós vamos dar 2 cliques, portanto, para abrir a ferramenta. Vejam que a nossa curva base, como ela já estava demarcada antes nas camadas, ela aparece como camada de entrada, e o número de efeições para criar, este agora veio da onde? Do nosso cálculo anterior. Vamos criar primeiro as linhas abaixo da curva base, né? Que eram 61 linhas. E aqui a outra definição abaixo, né? Depois de informar o número de linhas paralelas, nós vamos informar a largura do passo, a faixa do percurso, que é 4,05. Tá? Então, esse deslocamento de linhas aqui, nós podemos salvar ele no arquivo como salvar no arquivo do nosso projeto como, né, linhas abaixo. Tá? Linhas abaixo. Tá? Vamos ter o padrão de escrito aqui, sempre evitando espaços em branco, né? Padrão QGIS, por exemplo. E aí salvamos as linhas abaixo. Executamos, conferindo camada de entrada, curva base, número de efeições, 61, já calculados em função da maior distância e do espaçamento. O espaçamento, a faixa da passada da semeadora, 4,05. O nome do arquivo, executamos e temos aqui a representação. Vejam que sobraram algumas linhas, né? Nós exageramos um pouco no número, mas tudo bem. Então vejam que está aí o resultado das linhas abaixo, e para que nós então façamos a determinação das linhas acima, vamos repetir a ferramenta matriz de linhas, que já está digitada no rodapé, acionando a ferramenta, dando 2 cliques, né? Vejam aqui que a camada de entrada ela foi alterada para as linhas abaixo, porque era a camada que resultou do passo anterior. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos fechar essa ferramenta e fazer o procedimento como ele tem que ser feito corretamente. Curva base marcada. Antes de qualquer acionamento de ferramenta, nós marcamos na lista de camadas a camada de entrada da ferramenta. Nós vamos partir da curva base, nós não vamos partir de linhas abaixo, mesmo que pudéssemos alterar isso dentro da ferramenta. O ideal é que nós tenhamos marcado isso para não ocorrer em erros acidentais. Agora sim, em linhas, matriz de linhas, offset paralelas, vamos dar 2 cliques e agora vejam que na camada de entrada está lá, a curva base. Se eu clicasse ali, poderia ter opção para alternar, mas para evitar erros, ela já está ali. O número de efeições a criar para linhas acima, nós calculamos antes, é 45. Porém, o passo da distância do afastamento, que antes nós digitamos 4,05, neste caso, para que as linhas elas sejam descritas, para que elas sejam desenhadas acima da linha base, nós temos então que digitar um valor de menos 4,05, uma vez que de um lado foi positivo, de outro lado negativo, para que o programa entenda que as linhas estão no lado oposto. E aqui vamos salvar também no arquivo as nossas linhas acima, linhas underline acima. E vamos executar o comando e temos agora a representação aqui de todo o conjunto de linhas paralelas que cobre o talhão, tanto abaixo quanto acima da linha base, e mais, conferindo aqui que
a distância entre uma linha e outra, ela tem ali os seus 4,505 metros, né? Vejam que eu tenho aqui várias, né, entrelinhas. O valor oscila um pouco pela posição do mouse, mas beira ali na casa de milímetros, né? Então, esse valor já está corretamente, ó, vejam, 4,049. Nós temos aí corretamente padronizado todo o percurso de alinhamento, né, paralelo à curva de nível principal do talhão, em que tenhamos ali a possibilidade, a partir de agora, de gerar um arquivo único contendo todas as linhas de passada que cobrem o talhão. É necessário fazer também um pequeno ajuste para que nós não tenhamos a linha que cobre a curva base sendo duplicada, uma vez que no procedimento que foi gerado linhas abaixo e no procedimento que foi gerado linhas acima, a linha que cobre a linha base foi criada em duplicidade. Então, para que a gente não tenha uma linha além do limite de todas aquelas que cobrem o talhão, portanto, justamente a linha base, nós vamos excluir de uma das duas, de um dos dois conjuntos dos alinhamentos, uma linha que cobre a linha base. Para isso, nós vamos desmarcar a linha base. Vejam que eu desmarquei, ó, desmarquei a linha base, e desmarcar é na caixinha de confirmação, e nós vamos desmarcar ou linhas acima ou linhas abaixo. Tanto faz aqui, ó. Nesse caso, inclusive eu vou tirar o meu modelo aqui do fundo para que a gente enxergue melhor. Outra coisa também que a gente vai fazer aqui é melhorar um pouquinho a cor das nossas linhas aqui, porque elas estão bastante pálidas, né? Então vamos colocar aqui uma cor um pouco mais escura, tá? E nesse caso aqui é puramente para que a gente possa visualizar linhas acima também. Vamos fazer a mesma coisa, tornar aqui uma cor um pouco mais forte, né? Que contraste melhor com o fundo, para que a gente entenda essa situação de que nós temos, tanto em linhas acima como em linhas abaixo, uma linha duplicada que cobre a curva base. Então vamos lá de novo, vamos voltar agora que enxergamos todas elas. O que nós podemos fazer aqui é excluir essa linha, porque vejam que ela está aqui. Se eu marcar linhas acima e desmarcar linhas abaixo, ela continua ali duplicada. Então qualquer um dos dois, mas apenas em um, vocês excluam esta linha. E como fazer isso? Primeiro, marquem uma das camadas, apenas a que está visualizada. Busquem a ferramenta de seleção por clique. Estou salientando ela na primeira barra de comandos da tela. Tá? E vamos marcar esta linha, justamente aquela que está duplicada. Ó. Marquei com um clique no botão esquerdo do mouse, ela ficou na cor amarela selecionada. Agora, estando ela selecionada para que ela seja excluída, nós precisamos vir aqui na ferramenta de edição, portanto, o ícone do lápis amarelo, o famoso ícone do lápis amarelo, clicar sobre ele e excluir na lixeira, ou simplesmente usar a tecla Delete do teclado. Nesse caso, eu estou mostrando aqui a opção, vamos excluir por meio dela. Excluímos aquela linha, salvamos e desligamos o lápis de edição. Voltando agora, vocês vão observar o seguinte, ó, eu vou marcar, ó, marquei linhas abaixo, tá? Marquei linhas abaixo e, ó, marcando, ela aparece, portanto, aqui, ó, justamente preservando o alinhamento entre linhas acima e linhas abaixo e, claro, curva mestra, que está ali sobrepondo agora apenas uma vez. A curva mestra, ela não vai ser incluída no conjunto de linhas que cobre todo o talhão, uma vez que tanto faz a partir dela ela ser, né, a curva, né, é mais ou menos importante em relação a todas as outras. O que nós precisamos é ter todo o conjunto de linhas que percorrem, que o trator percorre sobre o talhão, e neste caso temos aqui dois arquivos que precisam ser unificados. A atividade que nós vamos realizar para a união de linhas acima e linhas abaixo, ela é feita por meio da função do menu vetor, mas aí a gente vai repetir aquele passo. Sempre antes de trabalhar com uma função, com uma ferramenta, nós marcamos a camada de interesse. Nesse caso, tanto faz ser linhas acima ou linhas abaixo. Portanto, vamos marcar uma delas, ir em menu vetor, em geoprocessamento e em união. Tá? Então, união, vejam bem a sequência. Marca uma camada, vai no menu vetor,
vai em geoprocessamento, união, vejam que uma delas já está marcada lá, e a outra agora nós vamos escolher. Se temos linha abaixo marcada na primeira camada, na camada de entrada, linhas acima será a camada de sobreposição. Nós vamos juntar linhas abaixo em linhas acima com um arquivo que vamos salvar ele, portanto, no arquivo, com o nome linhas unidas. Linhas unidas. Tá? E aí a gente salva, executa. Temos aí toda a cobertura, portanto, agora completa com linhas unidas. Podemos desmarcar ou remover linhas abaixo e linhas acima. Aí é uma opção de cada um de vocês. E agora, a partir daqui, nós iremos fazer o recorte dessas linhas para a borda do talhão. Um detalhe importante. Neste caso, o recorte ele não é feito pela medida limite do talhão, que essa medida é considerada a medida limite útil da semeadura. Nós temos que considerar que pode ser feito, depende muito também de quem vai planejar o projeto de semeadura, mas normalmente se faz uma manobra de bordadura por todo o limite do talhão, né, fazendo uma passada completa de bordadura, para permitir que, então, os alinhamentos que são longitudinais para todo o talhão, neste caso, eles sejam feitos tendo uma margem de manobra de entrada e saída para cada uma dessas passadas aqui, tanto num quanto no outro lado. Tá? Então, nós vamos adotar essa sistemática de criar uma borda interna para que a gente considere, na passada desta borda interna, esta mesma medida de 4,05 metros, considerando que aqui, então, está passando o trator fazendo a semeadura da bordadura, já deixando a margem para uma medida de 4,5 metros ser usada para manobras de retorno, portanto, não excedendo o limite útil do talhão com uma boa margem aí de espaço. Assim, então, vamos, para fazer isso, utilizar a camada do limite do talhão. Aqui, no caso, o nome é talhão campo nativo, que eu estou marcando, a primeira camada que nós estamos visualizando aqui, né? E para fazer esta borda, nós vamos utilizar o menu vetor também. Esse menu vetor, dentro da opção geoprocessamento, tem a ferramenta que é buffer, borda, né? E aqui nós vamos fazer um buffer, portanto, sobre a camada de entrada, que é o limite útil do talhão, o campo nativo UTM. A distância que nós vamos estabelecer aqui, por ser uma distância interna, nós devemos digitar esta medida com valor negativo, de 4,05 metros. Né? Vejam lá que a unidade é metros. Só é metros porque, lembrando, a nossa configuração de coordenadas está em UTM, sistema UTM 22S, aqui para a região da área de interesse. Aqui nós não precisamos mexer em nenhum dos outros itens, apenas marcar e dissolver o resultado, para evitar falsos polígonos internos. Então, aqui nós vamos dissolver os resultados, e onde fala em bordeada, que é o resultado que vai gerar uma camada temporária, nós vamos salvar um arquivo, bordeada, como borda interna. Borda interna. Opa! E a digitação interna. Então a gente vai salvar isso como um arquivo shape, né? Portanto, aqui executar. Agora vejam aqui, ó, dando um zoom, que nós temos uma borda interna. Esta borda interna, ela deve ter seus 4,05 metros ali, ó, 4,05 metros, aproximando ali, né, com o mouse para gerar a tangente exata, né, entre uma linha e outra, 4,05 metros. Está correto. Temos a borda interna. A nossa borda interna, esta sim, é a que vai servir para o recorte de todas as sobras dos alinhamentos de plantio. E esse recorte ele é muito simples de fazer. Como o que nós queremos recortar são as linhas unidas, é óbvio que teremos que marcar linhas unidas na lista de camadas. Marcamos linhas unidas, vamos ao menu vetor, e vamos a geoprocessamento para, desta vez, recortar. E vamos recortar justamente na camada de entrada, linhas unidas, com camada de sobreposição, borda interna. Portanto, aqui já temos, né, duas entradas, a linhas unidas, que vai ser recortada, e borda interna, que é o limite de recorte. O resultado recortado já é o nosso resultado
quase final, vamos dizer assim, né? Mas no interior do talhão já é o resultado das passadas. Então, nós vamos chamar isso de linhas de passada. Tá? Linhas de passada, ou linhas de percurso, ou linhas de semeadura, se quiserem. Né? Eu vou chamar de linhas de passada. Tá? Vamos salvar e executar. No que nós executamos o recorte aqui, vejam, aparentemente não resultou em nada, porque a nossa borda interna cobre, portanto, as nossas linhas de passadas. Vamos trazer a borda interna para baixo, vamos desmarcar as linhas unidas, vamos desmarcar linhas de borda interna e vamos ver que temos as nossas linhas de passadas, ou linhas de trajeto, já definidas, respeitando o espaço destinado à manobra de plantio da bordadura. Certo, pessoal? Então, aqui nós já temos uma parte bem encaminhada do resultado final. O que nós faremos agora é fazer com que a gente construa, a partir do limite útil do talhão, que está aqui em verde, claro, criar uma linha intermediária entre o máximo alcance das passadas aqui, né, da semeadora neste lugar, né, na parte interna, e a manobra de bordadura. E essa linha de bordadura, que corresponde ao eixo de trânsito, de tráfego do trator, puxando a semeadora, é exatamente a medida da largura da semeadora. Se nós temos uma medida aí, então, né, de 4,05 metros como uma medida de embocadura da passada do implemento, né, vamos dividir isso por 2 e aí para gerar um valor de 2,025, que é a metade do implemento, que vai ser a nossa borda interna de passada. Então, nós vamos pegar ali o limite do campo nativo, marcar mais uma vez a camada, para mais uma vez criar na função, no menu vetor, a partir de geoprocessamento, aí sim, na função buffer, ó, o limite do campo nativo na camada entrada e na distância, mais uma vez negativo, porque é para o lado de dentro, menos 2,025. Esta é a medida da metade da passada, lembrando de dissolver o resultado, salvar esse arquivo, né? Salvar o arquivo como borda de passada. Borda de passada. É um nome temporário apenas, para a gente executar e criar aqui, então, a nossa cobertura. Vejam que, ao criar a borda de passada, ele não cria uma linha, ele cria um polígono. E, nesse caso, o que nós temos que fazer para fechar a atividade é converter a borda de passada, que é um polígono, em um formato de linha, sem preenchimento. Não é meramente visual isso, porque nós estamos falando aqui de uma geometria de polígono e nós desejamos criar uma geometria de linha, como são as linhas de passada. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui é aplicar uma função de conversão de geometrias. Eu vou partir, então, de uma função buscando aqui no rodapé, onde é mais fácil, digitando polígonos, tá? para minúsculo no caso, para polígonos para linhas. Já vem ali, então, o que nós precisamos fazer. Converter polígonos que cobrem toda a área para transformar somente a linha perimétrica como aquela que vai ser a linha da bordadura, a passada da bordadura. Tá? Vamos lá, então, para polígonos para linhas. A borda de passada é a nossa camada de entrada e aqui basta salvar a saída de linhas, o resultado no arquivo, salvarmos isso no arquivo com o nome de linha de bordadura. Linha de bordadura. Salvamos e executamos. Naturalmente que, mantendo aqui borda de passada ativado, isso não vai aparecer, então nós vamos desmarcar. E aqui vocês vão ver que nós temos, então, a nossa linha de bordadura, respeitando a medida da passada da bordadura e o início ou fim do percurso das linhas de semeadura em nível no interior do talhão. Aqui, então, vamos organizar os arquivos para que eles fiquem sobrepostos de maneira a enxergar isso em alguma necessidade, mas os arquivos que nos interessam aqui estão nesta ordem: a linha de bordadura, as linhas de passada e o limite do campo nativo, certo? Então, nesse caso aqui, basta fazer um pequeno ajuste aqui também de cores para ficar mais visível, né?
transformar aqui linhas simples para um tom mais escurecido, em marrom, por exemplo. Vamos colocar aqui um marrom, né? Vamos dar um OK aqui, na linha de bordadura. Da mesma forma, nas linhas de passada, vamos criar aqui uma cor marrom também. Eu estou criando uma cor aqui aproximada, não é exatamente uma igual a outra, mas é para que a gente crie um aspecto visível mais destacado. E temos aqui, portanto, a visualização do projeto de alinhamentos para a semeadura, contendo a linha de bordadura e as linhas de passada para um modelo de implemento de semeadura que a Universidade Federal de Santa Maria dispõe aqui na nossa área agrícola, que é um modelo da Massey Ferguson, da série 500, que tem 9 linhas com 45 centímetros de espaçamento entre linhas, portanto, uma medida de 4,05 metros de embocadura na passada, em que cada linha dessas representa, né, o percurso, portanto, né, o espaço do implemento que vai percorrer e vai, então, no retorno, cobrir exatamente a mesma medida, não deixando espaços vazios sem plantio ou sobreposições. Atende de forma bastante satisfatória, para não dizer muito bem, as necessidades de planejamento na agricultura de precisão, uma vez que aqui, a partir de um arquivo como esses, de linhas de passado e linhas de bordadura, nós já temos informações como, por exemplo, quilometragens de linhas total, né, de passada, estimativa de tempo de hora do serviço em que vai ser feito o trabalho e uma série de outros desencadeamentos que partem da informação de quantos quilômetros ou metros, né, estarão sendo percorridos pelo trator rebocando o implemento semeador, né, quantidade de sementes e outros tipos de dados aí que surgem a partir desta informação. Para esse vídeo, então, nós ficamos por aqui e na próxima a gente aprofunda essas questões relacionando linhas de passada com linhas de plantio, que são as linhas dos discos que percorrem os espaços entre uma linha de passada e outra. Mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigado, ficamos por aqui hoje.